Seu modo de descrever o universo como consistindo de matéria, mente e espírito é um dentre muitos. Há outros padrões, aos quais se supõe que o universo obedeça, e ficamos perdidos, sem saber qual padrão é verdadeiro e qual não é. Ficamos com a suspeita de que todos os padrões são apenas verbais, e que nenhum padrão é capaz de conter a realidade. A consciência, de algum modo, parece existir aqui e agora, num único ponto do tempo e do espaço. Mas você parece sugerir que a consciência é universal, o que a torna intemporal, inespacial e impessoal. A meu ver, a consciência é sempre focalizada, centrada, individualizada. Uma pessoa. Você parece dizer que pode haver percepção sem alguém que perceba, conhecimento sem alguém que conheça, amor sem alguém que ame, ação sem um agente. Por que você não se pergunta o quão reais são o mundo e a pessoa? Ah, não preciso perguntar. A mim basta que a pessoa não seja menos real do que o mundo no qual ela existe. Então, qual é a sua pergunta? As pessoas são reais e os universais são conceitos, ou os universais são reais e as pessoas são imaginárias? Nenhum nem outro são reais. Mas com certeza eu sou real o suficiente para merecer sua resposta, e sou uma pessoa. Não quando você está dormindo. Submergir não é o mesmo que estar ausente. Mesmo dormindo, eu existo. Para ser uma pessoa, você tem que ser consciente de si próprio. Você é sempre? Não quando durmo, é claro, nem quando estou desmaiado ou drogado. Durante as horas de vigília, você está continuamente consciente de si mesmo? Não, às vezes fico distraído, ou simplesmente absorto. Durante esses intervalos na autoconsciência, você é uma pessoa? É claro que sou a mesma pessoa o tempo todo. Lembro-me de mim como eu era ontem e no ano passado. Sim, decididamente sou a mesma pessoa. Então, para ser uma pessoa, você precisa da memória? Claro, E sem a memória, o que é você? uma memória incompleta gera uma personalidade incompleta. Sem memória, não posso existir como pessoa. Claro que você pode existir sem memória. É o que você faz no sono. Só no sentido de continuar vivo, não como uma pessoa. Já que você admite que, como pessoa, sua existência é apenas intermitente, você pode me dizer o que você é entre os momentos nos quais você vivencia a si próprio como uma pessoa? Eu existo, mas não como pessoa. Uma vez que durante esses intervalos não sou consciente de mim mesmo, posso apenas dizer que existo, mas não como pessoa. Não poderíamos chamar a isso de existência impessoal? Eu preferiria chamar de existência inconsciente. Existo, mas não sei que existo. Você acabou de dizer, existo, mas não sei que existo. Num estado inconsciente, você poderia dizer o mesmo sobre seu ser? Não poderia. Nesse caso, a descrição tem que ser no tempo passado. Eu não sabia. Eu estava inconsciente, no sentido de não se lembrar. Tendo estado inconsciente, como poderia eu lembrar e de quê? Você estava realmente inconsciente ou você apenas não se lembra? Como posso saber? Pense bem, você se lembra de cada segundo do dia de ontem? Claro que não. Você estava inconsciente? Claro que não. Então você estava consciente e mesmo assim não se lembra? Sim. Talvez você estivesse consciente no sono e simplesmente não lembre. Não, eu não estava consciente, eu estava dormindo. Eu não me comportava como uma pessoa consciente. Novamente, como você sabe? As pessoas que me viram dormindo me disseram. Tudo o que elas podem afirmar é que o viram deitado, quieto, com os olhos fechados e respirando em ritmo regular. Elas não saberiam se você estava consciente ou não. Sua única prova é sua própria memória. E essa é uma prova muito pouco confiável. Sim, admito que nos termos da minha própria definição, sou uma pessoa apenas durante minhas horas de vigília. O que sou nos intervalos, não sei. Pelo menos você sabe que não sabe. Já que você supõe não ser consciente durante os intervalos entre as horas de vigília, vamos deixar de lado os intervalos. Consideremos unicamente as horas de vigília. Nos meus sonhos, continuo sendo a mesma pessoa. De acordo.
Vamos considerar os dois conjuntamente, vigília e sonho. A diferença é apenas de continuidade. Se seus sonhos fossem consistentemente contínuos, trazendo noite após noite os mesmos ambientes e as mesmas pessoas, você não teria como saber qual é vigília e qual é sonho. Daqui por diante, portanto, quando falarmos do estado de vigília, estaremos incluindo também o estado de sonho. Concordo. Sou uma pessoa em relação consciente com um mundo. Será que o mundo e sua relação consciente com ele são essenciais para que você seja uma pessoa? Mesmo dentro de uma caverna, continuo sendo uma pessoa. Isso ainda implica um corpo e uma caverna, e um mundo no qual eles possam existir. Sim, compreendo. O mundo e a consciência desse mundo são essenciais para que eu exista como pessoa. Isso faz com que a pessoa seja parte integrante do mundo, e vice-versa. Os dois são um só. A consciência existe por si só. A pessoa e o mundo aparecem na consciência. Você disse, aparecem. Você poderia acrescentar, desaparecem? Não, não poderia. Só posso estar consciente de minha própria aparição e da aparição do mundo. Como pessoa, não posso dizer o mundo não existe. Sem o mundo, eu não existiria para dizê-lo. Porque há um mundo, eu existo para dizer, há um mundo. Talvez seja o contrário. Por sua causa, há um mundo. Para mim, essa afirmação parece totalmente desprovida de sentido. Essa falta de sentido talvez desapareça com a investigação. Por onde começamos? Tudo que sei é que qualquer coisa que dependa de outra não é real. O real é verdadeiramente independente. Uma vez que a existência da pessoa depende da existência do mundo e é circunscrita e definida pelo mundo, ela não pode ser real. Certamente que ela não pode ser um sonho. Até mesmo um sonho tem existência quando é percebido, desfrutado ou sofrido. Tudo que você pensa e sente tem existência. Mas talvez essa existência não seja o que você supõe. Aquilo que você pensa ser uma pessoa talvez seja algo bem diferente. Sou o que sei que sou. Você não pode absolutamente dizer que você é o que pensa ser. Suas ideias a seu próprio respeito mudam a cada dia e a cada momento. Sua autoimagem é a coisa mais mutável que você possui. Ela é extremamente vulnerável, estando à mercê de qualquer um que cruze seu caminho. A morte de alguém que lhe seja caro, a perda de um emprego, um insulto, e sua imagem de si próprio, a que você chama de uma pessoa, muda profundamente. Para saber o que você é, você tem que primeiro investigar e descobrir o que você não é. E para saber o que você não é, você tem que se examinar cuidadosamente, rejeitando tudo aquilo que não se encaixe necessariamente com o fato básico. Eu sou. As ideias, nasci num determinado lugar, numa determinada hora, de meus pais, e hoje sou fulano de tal, morando em tal endereço, casado com fulana e pai de tal e qual, trabalhando em tal lugar e assim por diante, simplesmente não são inerentes ao sentido de eu sou. Nossa atitude comum é eu sou isso. Separe continuamente e persistentemente o eu sou do isso e aquilo. E tente sentir o que significa simplesmente ser, sem ser isso ou aquilo. Todos os nossos hábitos se opõem a essa tarefa, e a luta contra eles, às vezes, é longa e difícil, mas uma compreensão clara ajuda muito. Quanto mais claramente você entender que no nível da mente você só pode ser descrito em termos negativos, mais depressa você chegará ao final de sua busca e se dará conta de seu ser ilimitado. Em outra ocasião, uma senhora começou a fazer perguntas a Nisargadatta. Sou pintora e ganho a vida pintando quadros. Isso tem algum valor do ponto de vista espiritual? Quando você pinta, no que você pensa? Quando pinto, há apenas o quadro e eu. E o que você faz ali? Eu pinto.
Não, não pinta. Você vê a pintura acontecendo. Você apenas assiste. Tudo mais acontece. O quadro pinta a si próprio? Ou existe um eu mais profundo ou algum Deus que o pinta? A própria consciência é o maior de todos os pintores. O mundo inteiro é seu quadro. Quem pintou o quadro do mundo? O pintor está no quadro. O quadro está na mente do pintor e o pintor está no quadro, que está na mente do pintor que está no quadro. Essa infinidade de estados e dimensões não seria absurda? No momento em que falamos do quadro na mente, que por sua vez está no quadro, chegamos a uma infindável sucessão de testemunhos, a testemunha mais elevada observando a inferior. É como postar-se entre dois espelhos e se surpreender com a multidão. Certíssimo. Só existe você e o duplo espelho. Entre os dois aparecem incontáveis formas e nomes. Como você vê o mundo? Vejo um pintor pintando um quadro. A esse quadro chamo de mundo. Ao pintor chamo de Deus. Não sou nenhum nem outro. Não crio nem sou criado. Eu tudo contenho. Nada me contém. Quando vejo uma árvore, um rosto, um pôr do sol, o quadro é perfeito. Quando fecho os olhos, a imagem em minha mente é imprecisa e enevoada. Se é minha mente que projeta o quadro, por que preciso abrir os olhos para ver uma linda flor e, de olhos fechados, vejo-a apenas vagamente? Porque seus olhos externos são melhores que seus olhos internos. Sua mente é toda voltada para fora. À medida em que você for aprendendo a observar seu mundo mental, você vai descobrir que ele é ainda mais colorido e perfeito do que aquilo que o corpo pode oferecer. Claro que você vai precisar de algum treino, mas para que discutir? Você acredita que o quadro tem que vir do pintor que de fato pintou. Você o tempo todo procura por origens e causas. A causalidade existe apenas na mente. A memória dá a impressão de continuidade e a repetição gera a ideia de causalidade. Quando as coisas repetidamente acontecem juntas, tendemos a ver um vínculo causal entre elas. Isso cria um hábito mental, mas um hábito não é uma necessidade. Você acaba de dizer que o mundo é feito por Deus. Lembre-se que a linguagem é um instrumento da mente. Ela foi fabricada pela mente e para a mente. Se você admite a existência de uma causa, então Deus é a causa última e o mundo é o efeito. Eles são diferentes, mas não separados. As pessoas falam de ver Deus. Quando você vê o mundo, você vê Deus. Não há visão de Deus separada do mundo. Para além do mundo, ver Deus é ser Deus. A luz na qual você vê o mundo, que é Deus, é a minúscula centelha Eu Sou, aparentemente tão pequena e que ainda assim é o começo e o fim de cada ato de conhecer e de amar. Eu tenho que ver o mundo para ver Deus? De que outra maneira poderia ser? Se não há mundo, não há Deus. O que resta então? Resta você, como puro ser. E o que acontece com o mundo e com Deus? Puro ser. Isso é o mesmo que o grande campo ou Paramakash? Você pode chamá-lo assim. As palavras não importam, pois elas não o alcançam. Elas voltam como negação total. Como posso ver o mundo como Deus? O que significa ver o mundo como Deus? É como entrar numa sala escura. Você nada vê. Você pode tocar, mas não vê. Não há cores, não há contornos. A janela se abre e a sala é inundada de luz. Surgem cores e formas. A janela doa a luz, mas não é a sua fonte. O sol é a fonte. Da mesma forma, a matéria é como a sala escura. A consciência é a janela, inundando a matéria com sensações e percepções. E o Supremo é o sol, a fonte tanto da matéria quanto da luz. A janela pode estar aberta ou fechada, o sol brilha sempre. Faz toda a diferença para a sala, mas nenhuma para o sol.
No entanto, tudo isso é secundário a essa coisinha minúscula que é o eu sou. Sem o eu sou, nada há. Todo conhecimento é sobre o eu sou. Ideias falsas sobre esse eu sou levam ao aprisionamento. Ideias verdadeiras levam à liberdade e à felicidade. Eu sou e existe são a mesma coisa? O eu sou denota o interno. O existir denota o externo. Ambos se baseiam no sentido de ser. Isso é o mesmo que a experiência de existir? Existir significa ser algo, uma coisa, um sentimento, um pensamento, uma ideia. Toda existência é particular. Apenas o ser é universal, no sentido de que cada ser é compatível com cada outro ser. As existências entram em choque, o ser jamais. Existir significa vir a ser, mudar, nascimento, morte e novo nascimento. Enquanto no ser há paz silenciosa. Se eu criei o mundo, por que o fiz mal? Cada um vive em seu próprio mundo. Nem todos os mundos são igualmente bons ou maus. O que determina a diferença? A mente que projeta o mundo o colore à sua própria maneira. Quando você encontra um homem, ele é um estranho. Quando você se casa com ele, ele se torna você mesma. Quando vocês brigam, ele se torna seu inimigo. É a atitude de sua mente que determina o que ele é para você. Posso entender que meu mundo seja subjetivo. Isso faz com que ele seja também ilusório? Ele é ilusório na medida em que é subjetivo. É apenas nesse sentido. A realidade está na objetividade. O que significa objetividade? Você disse que o mundo é subjetivo e agora fala de objetividade. Tudo não é subjetivo? Tudo é subjetivo, mas o real é objetivo. Em que sentido? Ele não depende de lembranças, expectativas, desejos e medos, preferências e aversões. Tudo é visto como é. É a isso que você chama de o quarto estado, Túria? Chame-o do que quiser. Ele é sólido, firme, imutável, sem começo e sem fim, sempre novo, sempre fresco. Como chegar até ele? A ausência de desejos e de medos a levará até lá. A pessoa por si mesma não se transforma na testemunha. É como esperar que uma vela apagada comece a arder no curso do tempo. A pessoa pode permanecer na escuridão da ignorância para sempre, a menos que a chama da consciência a toque. Quem acende a vela? O guru.